Boa tarde, turma. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Como sempre, deixe o seu like aqui no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. Lucas Maia, consultor financeiro, analista CNPI, aqui pela Vindio Wealth. E hoje eu vou ter um prazer imenso de receber aqui conosco para trazer conhecimento aqui para vocês o meu sócio, Alexandre Beraldo. O Alexandre Beraldo é hoje aqui na Vindio sócio-diretor da área de planejamento. Ele possui a certificação de CFP, como planejador financeiro. E estamos aqui para trazer um pouco nesse cenário tão instável que nós vivemos aqui no Brasil. Hoje não basta olharmos meramente para os nossos investimentos. Cuidar do nosso patrimônio vai muito além disso. Seja planejar, seja controlar seus gastos, seja pensar em uma sucessão, pensar na parte tributária. Em virtude disso, que eu trouxe aqui o Alexandre para a gente trocar um pouquinho sobre. Sendo assim, sem muitas delongas, quero explorar aí então um pouco aí do conhecimento do Beraldo e já iniciar, Beraldo, perguntando para ti. Hoje a gente tem, então, visto se falar muito sobre planejamento financeiro, mas eu vejo que muita gente ainda associa isso a meramente um controle orçamentário, controle de gastos. E eu queria ouvir de você, queria que você trouxesse para nós, na prática, o que realmente significa fazer um planejamento financeiro ao longo da vida do investidor. Vamos lá, Maia. Interessante a pergunta, né? A gente viu o processo de planejamento financeiro no Brasil, a tentativa do processo de planejamento financeiro passar principalmente por essa questão orçamentária, né? Então a gente viu aí vários influencers, várias pessoas que foram se destacando na mídia financeira, falando o quanto que você tem que gastar, quanto que você tem que ganhar. E claro que o orçamento ele é o ponto de partida para que você seja ou deficitário ou superavitário, né? Então, ou você vai ter capacidade de poupar ou você vai ter uma dívida. Então, quando a gente vai falar de planejamento financeiro, primeiramente a gente tem que conhecer qual que é a estrutura da nossa família, né? Qual que é a estrutura financeira que eu tenho, quanto que eu ganho, né? Primeiramente, quanto que eu ganho. Senão você não vai conseguir minimamente delimitar os seus objetivos futuros. Então, o processo de planejamento ele entra na fase em que a pessoa inicia na vida profissional. Então, já é importante ali que a pessoa não se vislumbre com o salário e queira gastar tudo, né? E a gente tem essa prática de falar, pô, eu nunca tive dinheiro, agora comecei a ganhar, vou gastar. E aí sai gastando. E hoje a gente tem várias ferramentas financeiras que incentivam o gasto. A gente vai começar principalmente pela rede social, que o algoritmo vai ficar ali te alimentando com o que você gosta. Depois a gente tem esse excessivo mundo dos cartões de crédito, que tem a facilidade, né? Na minha época a gente passava, eu não tinha, era dinheiro, então você tinha que ter o dinheiro físico na mão para poder comprar alguma coisa. Então quando a pessoa inicia a vida profissional já é importante ela ir entendendo se ela quer comprar um carro, se ela quer poupar para ter um imóvel, se ela quer fazer uma viagem, e nisso ela vai começando a construir essas caixinhas onde ela vai colocar o dinheiro, e aí a gente entra também para a parte de estruturação de carteiras, né? Claro que o primeiro de tudo é a reserva financeira, né? A reserva de emergência, como se fala. E aí depois a pessoa vai avançando na vida, ela vai casando, né? Ou ela vai ficando mais velha, ou ela vai tendo filhos, e o planejamento vai passando por todas essas fases. Então, teve um filho, aumenta a responsabilidade. Se aumentar a responsabilidade financeira, eu tenho que ter uma renda melhor, eu preciso controlar o meu gasto para poder fazer frente a uma eventualidade. E aí, passando por outros pontos, por exemplo, eu tenho mais responsabilidade, eu sou o motor econômico da casa, tenho um seguro que me protege, que protege a minha renda, né? E aí, isso vai passando ao longo da vida, né? A gente vai entendendo que serão necessários vários pontos para poder ir trazendo uma clareza e uma estruturação patrimonial. A pessoa passa a ganhar mais, ela passa a pagar imposto. Será que aquele imposto é realmente aquilo que eu preciso pagar? Será que não existe um meio de eu economizar? Será que o governo tem que levar realmente quase um terço, ou mais de um terço do meu salário como imposto? Né? Passa pela escolha de um bom contador. Né? Quando você está com um patrimônio estruturado, esse patrimônio um dia ele vai passar para alguém. Né? Ele vai ser transmitido ou para uma esposa, ou para um marido, ou para o filho. Qual que é a estrutura que eu vou adotar para isso? Né? Para economizar um imposto acessório, para evitar um litígio. Quero comprar um imóvel, vou fazer uma carteira de imóveis. Qual é a estrutura que eu preciso ter? A gente está passando agora pela reforma tributária, que são vários pontos delicados ainda, que está muito escuro para a grande maioria das pessoas, mas aqui na Vindio nós entendemos que o planejamento financeiro é isso. Então, quando a gente olha os nossos clientes, desde clientes solteiros até clientes com mais idade, que já têm netos, que precisam transferir o patrimônio, o planejamento ele não cessa, mas ele precisa ser sempre calibrado de acordo com as fases da vida das pessoas. Perfeito, Beraldo. Eu gostei que você falou aí das fases da vida, né? Eu que olho um pouco mais para carteiras, né, de investimentos, eu sempre trago essa percepção para as pessoas, né? Eu vejo muita gente, quando você olha individualmente, né, especificamente para a carteira de investimento, até parece ser uma carteira boa, mas quando eu olho para o cenário no qual aquele investidor está envolvido, nem sempre faz sentido determinadas alocações. Então acho que é o que você falou. Ao longo de toda a nossa vida nós vamos passando por circunstâncias e a gente tem que saber
como a gente está lidando com o dinheiro de acordo com cada fase, né? Vai ter uma fase que vai gastar mais, tem que acumular normal. mais, a fase de usufruto, de pensar em sucessão, né? Exatamente. E a carteira de investimentos, obviamente, conversa muito com isso. E, Beraldo, a gente sabe, cara, que o brasileiro, de uma forma geral, né, infelizmente, tem pouco acesso à educação financeira mesmo, de base. Sim. E eu queria uma opinião sua no seguinte sentido. Para você, quais são os 3 maiores gargalos que as pessoas têm ao cuidar do seu patrimônio? Assim, se a gente tivesse que elencar as 3 principais dores assim, que a gente vê que o brasileiro comete, quais seriam, na sua opinião? Você trocou um ponto importante, tá, Maia, que é a questão da educação financeira. Então a gente tem algumas iniciativas, como por exemplo a própria Semana INEF, que é uma vez por ano, né, que é uma iniciativa do governo. E até bacana que aqui em Maringá a gente tem a Semana Maringaense da Educação Financeira. Né? Então a gente vê que existem várias tentativas da organização da sociedade civil em tentar trazer um pouco mais de esclarecimento financeiro para a população. Mas é fundamental que a educação financeira ela comece em casa. Né? Então assim, quando a criança ela começa a entender e ela começa a demandar produtos, né, é importante sempre o pai e a mãe, por melhor que seja a sua capacidade financeira, ir colocando os pontos para as crianças e fazendo a criança entender que aquilo veio de um trabalho, veio de um esforço, que aquilo não é de graça. Né? Então a percepção do dinheiro ela tem que ser muito clara para que essa criança seja um adolescente consciente e quando ela ingressar na vida adulta, ela possa ter consciência de onde que vem o dinheiro e qual o esforço que ela precisa fazer para ter aquilo. Né? Então eu vejo que um gargalo principal, o primeiro ponto, é essa falta de clareza para as crianças e para os adolescentes do esforço que é para você conseguir manter uma família e ter uma renda. Tá? Eu falo que assim, é a mesma coisa que andar, a mesma coisa que comer. Acho que da mesma forma que nós educamos nossos filhos para ir para a escola, para ter uma educação intelectual, os pais precisam também ter esse papel em começar a educar financeiramente as crianças para poderem tomarem decisões saudáveis. O segundo ponto é o excesso do incentivo ao consumo. Nós somos uma sociedade que temos uma baixíssima taxa de poupança justamente porque nós somos extremamente estimulados ao consumo. Né? Então o brasileiro, a gente está passando assim, por uma transformação do padrão de vida do brasileiro há pouco tempo. Vamos falar aí 40, 50 anos, que o brasileiro começou a ter uma ascensão econômica um pouco melhor e isso causou um consumo desenfreado. Então tudo aquilo que ficou represado, e até pelos nossos pais, que não puderam consumir como a gente consome hoje, teve um excesso de estímulo. Então eu vejo assim que esse excesso de estímulo gera uma baixa capacidade de poupança, né? E isso prejudica o futuro, né? Dado como a gente vê hoje a dependência pela previdência pública. A gente não sabe o destino da previdência, nós vemos ainda profissionais entrarem no mercado de trabalho sonhando na tal aposentadoria pelo INSS, né? Então assim, isso é totalmente errado. A gente está com um modelo ainda de esperar do governo aquilo que você precisa fazer na sua vida, durante a sua vida produtiva. E o terceiro ponto que eu acho muito importante é que as pessoas elas não conhecem a própria realidade patrimonial. Né? Então, assim, quando você se depara com pessoas que têm um salário, têm um rendimento, um empresário, ele não sabe quanto que ele ganha. A renda está baseada no consumo. Então, ele consome, ele tem que fazer frente a isso. Eu volto um pouco, então, para o ponto do consumo. As pessoas não entendem, as pessoas elas não sabem que aquele patrimônio vai precisar ser transmitido, as pessoas não têm uma troca franca e clara com os próprios profissionais de contabilidade que fazem a declaração do imposto de renda. A pessoa acha que a declaração é uma obrigação, mas ela não vê aquilo como um mapeamento do patrimônio dela. E a gente vê grande parte hoje das declarações de forma desorganizada, seja por negligência do cliente, ou seja muitas vezes que o profissional da contabilidade também não acaba explorando o cliente como deveria explorar as informações. Então acho que esses pontos, Maia, a questão da educação na infância, é a questão do excesso de consumo e a questão da falta do interesse do brasileiro em saber qual que é o perfil de renda dele. Tá? Legal. E, inclusive esse último ponto, teve um vídeo que eu trouxe uma perspectiva diferente, que eu acho que casa muito com o que você falou, olhando até de outra lente, né? Aquelas pessoas que às vezes têm um patrimônio relevante, têm uma renda alta, mas parece que vive ali não sabe desfrutar, ou, cara, a gente conhece pessoas assim que às vezes poderia ter uma vida, não estou falando de luxo, né? Não estou falando de viver bem, de usufruir, mas assim, esbanjar, né? Mas ter uma vida mais confortável, né? Tem muitas pessoas que são assim, né, Sim. cara? E às vezes eu vejo que é um pouco disso, é uma falta assim de um pouco mais de consciência, o que eu posso construir, se eu investir, se eu aplicar, o que isso pode me trazer de renda passiva. Exatamente. Isso também é interessante, né, esse ponto seu, porque eu vejo também que tem muito nesse outro lado, assim. Falta muito esse equilíbrio patrimonial, né? Às vezes a pessoa está muito concentrada em imóvel. A gente sabe que o imóvel ele protegeu o patrimônio dos brasileiros ali nessa fase de transição de planos econômicos, né, onde você tinha uma corrosão do poder de compra muito grande, e o patrimônio e o investimento imobiliário ele foi muito importante, né, na preservação. Depois a gente veio e teve esse boom imobiliário
pessoas que tinham imóveis lá atrás, elas conseguiram uma valorização expressiva, mas hoje a gente vê que isso tem que ser pensado e equilibrado, porque a gente tem um mercado financeiro que, se bem construído uma carteira de acordo com os objetivos e a fase da vida da pessoa, como a gente está falando aqui, pode gerar bons frutos, né? Juntamente com essa mescla do patrimônio imobiliário, que constrói ali uma carteira patrimonial, uma de investimento saudável e rentável. Perfeito, muito bom, muito bom. E para finalizar, Beraldo, eu queria também trazer uma percepção, eu até ouvi um pouco de você, acho que isso é um ponto também muito relevante. Eu até também já trouxe em outros vídeos, isso até é algo que às vezes me magoa, assim, eu fico um pouco chateado, assim, me dói. Mas aquelas pessoas que têm a consciência, né, a gente sabe, tem também muita gente que sabe, tem consciência da importância, né, de cuidar das finanças, vai fazer sozinho, né, então começa lá a explorar, como é que eu posso ser melhor aqui nessa parte, como é que eu posso correr atrás de um seguro, como é que eu posso investir melhor, pensar na minha liquidez. Mas eu vejo muita gente esbarrando nessa dificuldade, acho que são vários pontos, né, às vezes não tem tempo para tudo isso, ou às vezes tem um ecossistema gigantesco de profissionais lidando ali com ela e às vezes acaba tendo um certo conflito entre algumas informações e enfim. E às vezes quando você vai ver a pessoa que é consciente, tá com atitude, mas não consegue desenvolver porque, né, enfim, às vezes tá mal assessorado ou às vezes não tem tempo realmente de olhar com calma, né? Então eu também queria ter uma percepção sua assim, em que momento, ou existe um momento, ou essa pessoa ela precisa realmente buscar e como buscar, né, um consultor financeiro e qual que é a diferença que você vê entre alguém que tenta fazer sozinho, mal assessorado em alguns casos, e de alguém que realmente tem um consultor patrimonial que faz um bom trabalho. Vamos lá, Maio. Eu acho que o momento para começar é quando você entra para a sua vida produtiva, né? Então eu faço uma analogia muito da nossa profissão com o médico. Se a gente, qualquer problema de saúde, a gente fosse entrar no Google, ou a gente fosse procurar o guru da internet que vai dar a causa, né, que vai dar o tratamento para aquilo que a gente precisa, sem uma anamnese correta, porque o médico ele tem anos de estudo, de preparo, então ele sabe interpretar os exames, ele sabe reconhecer uma dor quando ela é superficial, quando é uma coisa mais grave. E eu faço uma analogia da nossa profissão, da profissão de consultor financeiro, consultor de valores imobiliários, consultor patrimonial, com esse profissional, né, com os médicos, nossos queridos médicos. Então eu vejo que tentar fazer tudo sozinho, você vai ter que buscar conhecimento aprofundado em todas essas áreas. Eu gosto muito de utilizar o exemplo, por exemplo, o teu exemplo de analista CNPI. Eu sou uma pessoa que eu me especializei em planejamento financeiro. O mercado acionário a gente acaba conhecendo, mas de uma forma superficial. Eu não tenho hoje disponibilidade de tempo e também nem conhecimento técnico suficiente para fazer um estudo aprofundado da realidade das empresas que nós temos na nossa carteira, por exemplo. Então, se a pessoa tem... se ela é curiosa, ser curioso é uma situação. Agora, você se profissionalizar e realmente saber a fundo um tema tributário, um tema de seguro, um tema de mercado de renda fixa, de mercado de renda variável, de sucessão patrimonial, de organização imobiliária. Você imagina se você tiver, vamos colocar 6 áreas, se você tiver 6 profissionais, cada um pensando em receita, né? Porque sim, a gente não pode ser hipócrita, todas as pessoas trabalham pelo dinheiro, pela remuneração. Mas se você tem cada um falando uma coisa, né? E isso não está conectado numa estrutura maior, ou seja, num diagnóstico mais aprofundado do patrimônio, do momento de vida, então assim, a suscetibilidade e a fragilidade das pessoas fica muito grande. Ela sempre vai ouvir de um profissional que ele é a salvação para a vida dele, né? Do outro também, que cada um vai tentar sempre resolver um problema. E eu não vejo má fé das pessoas, é simplesmente cada um tentando fazer o seu papel. Mas eu vejo que quando essas pontas estão soltas, a estrutura ela fica comprometida, né? Então, se por exemplo eu tenho uma renda de 50 mil por mês e eu preciso calibrar um seguro, se eu tenho filhos, ou se eu sou solteiro, ou se eu tenho meus pais como dependentes, enfim, como que eu vou estruturar uma apólice pensando, por exemplo, num evento de morte ou num evento de proteção de renda, né? Se, por exemplo, eu tenho meu imposto de renda, né, tenho a minha vida fiscal, que eu preciso organizar ela para ela servir a minha família, né? Se eu tenho um contador que não entende do que eu tenho investido, não entende do que eu tenho em imóvel ou dos meus objetivos, como que ele vai pensar num planejamento tributário eficiente, né, para que eu economize imposto? Mesma coisa de um corretor de imóveis, né, que de repente a pessoa está ali em imóvel, mas assim, ela não tem liquidez nenhuma. Se essa pessoa falece, como que essa família vai tocar o inventário sem dinheiro? E aí começa uma série de problemas. E eu vejo que nós hoje, da Vindi, né, a nossa estrutura, a nossa capacidade de atendimento,
ela vai justamente de encontro a apoiar os nossos clientes nessas decisões. Né? Eu falo que nós hoje temos um papel muito importante do apoio na decisão. Se o cliente já tem o corretor de imóveis dele de confiança, se ele tem o corretor de seguros, se ele tem o contador, minimamente nós vamos estar junto desses profissionais, né, para poder entender se aquela demanda que o cliente teve ou se de repente foi uma demanda induzida, se aquilo realmente faz sentido na vida patrimonial dele daquele momento ou não. Né? Não é jogar água na sopa, mas aqui nós defendemos em primeiro lugar o interesse e nós vamos sempre conduzindo o cliente aos seus objetivos de vida. E são decisões que muitas vezes comprometem todo o patrimônio, né, Maia? Então a gente tem casos, né, de clientes que a gente conhece que são estruturas que foram montadas ali que para você tomar uma ação para desmontar aquilo que foi mal feito gera um enorme prejuízo financeiro. Né? Então acho que o nosso papel é justamente esse, né? Como profissional, como consultoria, é orientação. Perfeito. Alexandre, gostaria de agradecer, tá, pela participação. Achei bacana, né? Nós estamos aí nesses passos iniciais aí construindo, né, a nossa tríade de educação, inteligência financeira aqui no nosso canal do YouTube e faz total sentido, né, a gente também trazer essa abordagem mais holística e sistêmica, né, não só olhar para a carteira, como eu disse no começo, e com certeza teremos mais conteúdos com o Beraldo, né, daqui em diante, né, sempre quando fizer sentido aí no nosso ecossistema, algum tema específico, né? São tantas coisas a explorar, né? Desde pessoas jovens, pessoas idosas, situações aí, desde o agronegócio, empresários, funcionalismo público, né? A gente tem pegado alguns casos aí, tem dado bastante suporte. Né? Então, Beraldo, gostaria de agradecer pela sua presença, você que assistiu, espero que tenha gostado. Novamente, deixe o seu like, acompanhe o nosso canal para ajudar aí a gente a fomentar essa busca nossa de trazer o conhecimento, trazer clareza e transparência aos investidores. Beraldo, novamente obrigado. Se quiser deixar aí o seu contato, a sua página no Instagram, fique à vontade. Estamos aí. Eu quero agradecer também a oportunidade de estar fazendo essa troca com você, que eu acho que é riquíssima. E reforço aí para os telespectadores, aí, espectadores do YouTube, para se inscrever no canal, compartilhar. O nosso objetivo aqui é realmente trazer informação. Nós não estamos aqui vendendo nada. A gente gosta de trazer o esclarecimento para o público, assim como a gente traz para os nossos clientes. Obrigado pela oportunidade e até breve.